Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixem de dar um like, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostarem do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Boa noite, o meu nome é Rivelino. Eu irei relatar aqui o que aconteceu na madrugada do dia 19 de abril de 2017. Eu moro em uma cidade chamada Ribeira do Pombal, que fica na Bahia. Já a minha irmã mora em um povoado que tem lá perto chamado Nova Esperança. Nesse dia, ainda no dia 18, era o aniversário dela e, como todo ano, ela sempre fez uma comemoração em sua casa. Para ir para o povoado onde mora, é preciso pegar a rodovia e depois percorrer alguns quilômetros de estrada de terra batida, cerca de uns 4 quilômetros. Nesse dia, eu fui para a casa da minha irmã por volta de 8 horas da noite em minha moto. Apesar de já estar muito escuro, consegui passar pela estrada de terra normalmente. Não tive nenhum imprevisto. Cheguei na casa da minha irmã e comecei a curtir a festa. Papo vai, papo vem, tomar cervejinha aqui, outra ali. E as horas passaram rapidamente. E quando eu tive vontade de ir, já eram por volta das 3:30 da manhã. Foi quando todos nós que estávamos ali na festa começamos a sentir um cansaço e a querer ir para casa. Eu comecei a me despedir de todos e subi na minha moto. Já deveria ser por volta das 4 horas da manhã. Eu liguei a moto e comecei a tomar o caminho de casa pela estrada escura. Nessa hora, eu estava sozinho. Estava tudo calmo e normal na estrada de terra, mas quando faltavam cerca de 2 quilômetros para chegar na rodovia, algo muito estranho aconteceu. Olhei no retrovisor da moto e pude notar que algo estava vindo atrás de mim a uma velocidade muito alta, a cerca de 80 metros de mim. A princípio achei que fosse uma outra moto e fiquei com medo, pois uma moto naquela estrada deserta às 4 horas da manhã, vindo com aquela velocidade, poderiam ser assaltantes. Não havia muito o que se fazer além de continuar o meu caminho e tentar andar um pouco mais rápido, já que a estrada não era muito boa. A cada segundo que passava, eu ficava mais espantado. Aquilo realmente estava vindo com uma velocidade impressionante e em questão de segundos iria me alcançar. O que me intrigava era como alguém conseguia pilotar uma moto naquela estrada ruim com aquela alta velocidade. Quando aquilo chegou bem perto de mim, cerca de uns 7 metros, eu pude perceber pelo retrovisor que aquilo não se tratava apenas de uma moto, nem carro, nem de qualquer uma outra coisa que eu já tivesse visto. Era uma bola de fogo enorme e parecia estar atrás de mim para tentar fazer alguma coisa. A luz que aquilo emitia era tão forte que, olhando no retrovisor da moto, parecia até que já era dia. Eu me desesperei e não pensei 2 vezes. Comecei a acelerar a moto, pegando a máxima velocidade que ela podia alcançar naquela estrada de terra. Eu não estava nem aí se por acaso eu caísse e me quebrasse todo. O que eu queria mesmo era me distanciar daquilo. Acelerei com tudo e, por um milagre, eu consegui fugir. Eu entrei na BR, aumentei ainda mais a velocidade em direção à cidade. Chegando lá, eu estava tão desesperado que eu fui direto para a polícia. A certeza do que eu tinha visto era tanta que nem fiquei com vergonha de contar para os policiais o que tinha acontecido. Eu disse que tinha visto uma grande bola de fogo me perseguindo na estrada que leva ao povoado de Nova Esperança. Os policiais ficaram meio incrédulos com o que eu estava contando, mas mesmo assim
pegaram uma viatura e foram verificar. Quando voltaram, o sargento disse que conseguiram avistar tal bola de fogo, mas ela estava muito longe, estava fora da estrada, dentro de um pasto. Eles até que tentaram se aproximar, mas quanto mais tentavam, mais a bola se distanciava rapidamente. Então o caso teve que ser encerrado, sem que pudessem fazer nada, sem sequer saber o que se tratava aquilo. Mas seja lá o que for, nunca mais na minha vida eu quero me deparar com algo parecido. Depois disso, fiz algumas pesquisas no Google e descobri que outras pessoas passaram pela mesma situação, sendo perseguidas por uma bola de fogo. E para aqueles que não acreditam, os policiais repassaram o assunto para a imprensa. Se você pesquisar no Google, verá a matéria completa sobre o motoqueiro que foi perseguido por uma bola de fogo. Bom, esse é o meu relato. Desejo a todos uma boa noite. Boa noite, pessoal do canal Terror e Chuva. O meu nome é Manuel Aguiar, tenho 29 anos de idade e moro em um município do interior da Paraíba chamado Serra Branca. A história que contarei aqui me foi relatada pelo meu pai, que se chama Moisés Aguiar, e aconteceu no ano de 1991. Assim ele me contou. Eu me lembro como se fosse hoje. Estávamos eu e o meu pai cavando os alicerces da casa onde eu moro até hoje. Com muito esforço, tínhamos finalmente comprado um pedaço de chão onde iríamos construir a nossa tão sonhada casa. Estávamos sob um sol escaldante e paramos um pouco para tomar um pouco de água e descansar à sombra de uma mangueira grande que havia na época. Quando do nada, uma senhora se aproximou por detrás da gente e começou a falar. Esses terrenos aqui, de uma ponta a outra, eram todos do meu finado marido. Depois que ele faleceu, esse povo imundo foi se apossando, falando que eram deles, só porque não tinha cerca. Mas isso não vai ficar assim. Então, a velha se virou e foi embora. Na hora olhei para o meu pai e até sorrimos, de tão estranho que foi aquela situação. Quase no final do dia, o homem que vendeu o terreno para o meu pai chegou para ver como andava a obra e contamos a ele o que havia acontecido. E ele ficou bem sério na hora e falou: essa mulher aí faz isso com todo mundo que compra um pedaço de terra por aqui. Não liguem, ela é doida. O povo daqui diz que o marido dela morreu de desgosto. Ela nunca deu um filho a ele e vive andando por essas estradas durante a noite, fazendo sabe-se lá o quê. Depois que vocês fizerem a casa, podem ter certeza que vão ver essa velha andando aí durante a noite. Ela fica perambulando por essa região todinha. Isso é pior do que uma assombração. E o pior é que ele estava certo. Um tempo depois terminamos a casa. Os 2 primeiros compartimentos eram de tijolos e muito bem feitos, diga-se de passagem. Mas os outros fizemos de taipa para fazermos de tijolos futuramente. Nós fomos morar na casa recém-construída. Eu, os meus pais e a minha irmã mais velha, que era separada e tinha um filho pequeno. Nessa época eu ainda namorava a moça que futuramente seria minha esposa. Ela morava mais no centro do município e sempre que eu podia, eu ia até lá vê-la. Uma noite, eu estava voltando para casa, caminhando tranquilo, quando eu vi aquele vulto correndo de um lado para o outro no meio da estrada. Eu já estava perto da minha casa. Eu parei e fiquei olhando aquela marmota, tentando ver quem era a pessoa que andava de um lado para o outro no meio daquela escuridão, pois na época não haviam postes com luz para iluminar a estrada. Eu pulei o cercado de um terreno que tinha
e fui bem devagar por dentro do mato, com um torrão de barro nas mãos, para jogar no doido que estava fazendo a macacada na estrada. Quando eu fui chegando mais perto, eu percebi que era a velha que o homem tinha mencionado e lembrei que ela não tinha juízo. Bom, eu até soltei o torrão de barro que estava segurando e comecei a me segurar para não rir do que a velha fazia na estrada. Ela arrastava os pés na areia, levantando uma grande poeira. Ela falava coisas que eu não entendia muito bem. Eu me sentei em uma pedra que havia no meio do mato, pensando que aquilo era só loucura dela. Mas nem me dei conta que eu estava prestes a ver um monstro. De repente, a velha parou de arrastar os pés naquela areia e escutei um rosnado que me fez me levantar de onde estava sentado na mesma hora. Foi então que eu pensei, como que aquela velha conseguiu fazer um barulho daquele? Ela começou a andar de um lado para o outro, parecendo querer vomitar alguma coisa. Então soltou um grito assustador. Mas não era um grito comum. Era como se tivesse algo dentro dela, algo como um demônio, coisa assim. Ao ver aquilo, eu comecei a me afastar do cercado e entrar mais para dentro do mato para ela não me ver. O pior foi que ela ficou parada uns minutos sem fazer nada. E de repente, deu um salto tão alto para o outro lado da cerca e saiu correndo em uma velocidade tão grande que nem parecia mais uma senhora daquela idade. Eu aproveitei também e corri para casa, quase derrubando a porta, pedindo para alguém abrir. Eu contei tudo para minha família do que eu tinha acabado de ver. É lógico que ninguém acreditou de primeira, mas pela maneira como eu estava, eles ficaram com uma certa dúvida sobre acreditar ou não. Depois dessa noite, não tinha quem me fizesse sair depois que escurecia, até mesmo para ver a minha namorada. Eu ia de dia e voltava antes do escurecer. O meu pai falava que era besteira minha, pois estava escuro e eu poderia ter imaginado alguma coisa. Mas eu sei o que eu tinha visto e não daria sorte para o azar. Eu sempre me deitava em um pequeno quarto nos fundos da casa. Em uma noite, eu já dormia, já fazia tempo na minha rede, quando de repente eu comecei a escutar os passos do lado de fora da casa. E junto com os passos, uma risada bem ao longe que parecia vir com o vento. Eu escutava as folhas secas sendo amassadas no chão, pois o meu pai havia deixado algumas árvores ao redor da casa para dar sombra durante o dia, pois o sol aqui nunca foi brincadeira. Eu me levantei rapidamente da rede e fui na ponta dos pés até a janela tentar olhar alguma coisa pela fresta, mas a escuridão escondia quem estava andando ali perto. Então o que estava andando parou. Foi quando eu escutei uma voz vinda do meio do escuro me perguntando: "Você está com medo?" Em seguida, uma risada que parecia ter vindo do inferno. Eu fiquei tão assustado com aquilo que eu dei um grito tão alto chamando por meu pai que acordei a casa inteira. Eu falava histericamente que a velha estava lá fora e o meu pai já chegou me dizendo que não havia ninguém ali e que eu tinha apenas sonhado e me mandou dormir lá perto dele. Eu falava que a velha estava lá fora, já minha mãe tentava me acalmar. Então meu pai me falou bem sério: "Chega, amanhã você vai comigo até onde essa velha mora e vamos acabar com esse negócio de ver bicho durante a noite. Isso é coisa da sua cabeça, rapaz. É você que está com medo. Você está vendo coisas onde não tem. Não tem conversa. Amanhã eu e você vamos lá na casa dessa senhora." No dia seguinte, durante a tarde, eu fui com meu pai de bicicleta tentar achar a casa da velha que eu estava sendo assombrado. Mas ninguém acreditava. Fomos perguntando a um e a outro, até que chegamos em uma velha casa que ficava afastada de tudo. Era um casarão antigo e caindo aos pedaços. Parecia que ninguém morava ali durante anos. Então meu pai bateu no resto de porta que tinha lá, mas ninguém saiu.
Eu chamava ele para irmos embora, mas ele falava que só iria depois de falar com a tal velha. Passamos mais de 10 dias nessa mesma rotina e nunca vimos a tal velha em casa. Eu já estava quase convencido de que eu tinha visto coisas. Quando começamos a construção da minha casa, pois eu tinha planos de me casar, começamos então a cavar os alicerces e o meu pai sugeriu escavar um poço no fundo do terreno para ter água. Todas as tardes a gente cavava um pouco e em uma dessas tardes acabamos achando uma garrafa de vidro enrolada em panos velhos no buraco onde estávamos cavando. Vimos que nessa garrafa havia uns papéis com nomes. Já de imediato eu achei tudo muito estranho. O meu pai levou a garrafa para fora do terreno e quebrou com uma pedra. Então eu fui ver o que tinha e haviam vários nomes escritos. O meu pai então queimou os papéis e disse que não era para eu repetir nenhum dos nomes que estavam ali. E voltamos a cavar o poço. À noite eu estava com ele do lado de fora, quando começamos a escutar uma risada bem ao longe no mato. Eu falei na hora: foi essa risada que eu escutei, pai. Foi essa risada que a velha deu no dia que ela havia virado o bicho na estrada. Não demorou muito, até a risada ficar bem perto de onde estávamos. E então, uma voz medonha começou a falar os nomes das pessoas que estavam escritos nos papéis que tínhamos queimado. A voz dizia um por um. Eu mesmo me lembrava de uns 3 nomes, e a voz que vinha da escuridão diziam vários nomes e ria ao mesmo tempo. Eu me lembro perfeitamente de termos corrido para dentro da casa dos meus pais. A minha mãe logo acendeu umas velas e começou a rezar. Já o meu pai e eu ficamos perto da janela, com pedaços de pau, enquanto uma voz sinistra falava coisas no meio da mata. Por muitas noites escutamos os gritos, risadas e algo correndo, e não fomos os únicos. À medida em que as pessoas construíam suas casas, elas também começaram a escutar. Ninguém nunca mais viu a tal velha desde então. Só se ouviu os gritos e risadas. Escutamos até o ano de 1997. Depois disso parou. A casa onde ela morava hoje não existe mais. Está cheia de mato. A maioria das pessoas daqui nem sabe que já existiu uma casa onde uma tal velha morou. Às vezes, passo por lá e tem crianças jogando bola, mas se elas soubessem o que já andou por ali, com certeza nem chegariam perto. E se hoje em dia me perguntarem o que era aquela velha, com certeza não saberia explicar. Talvez uma bruxa ou alguém que foi amaldiçoado. Eu não tenho essas respostas, mas ela com certeza não era uma velha comum. Sem dúvidas, ela virava um monstro, e se ela tivesse me visto naquela noite na estrada, eu não estaria aqui para contar essa história com certeza. Eu desejo a todos uma ótima noite. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Renato, eu tenho 29 anos de idade e o que eu irei relatar aqui aconteceu no ano de 2014, quando eu tinha 19 anos. Eu tinha um amigo cujo pai tinha um sítio perto da cidade onde morávamos, em Bom Despacho, Minas Gerais. Certa vez, esse nosso amigo nos chamou, no caso a mim e outros amigos, para irmos ao sítio dele em um sábado, para fazermos um churrasco. A nossa turma era composta por cerca de 25 pessoas e todos fomos para o sítio. Fomos em aproximadamente 9 carros para chegar lá, chegando ao sítio por volta das 4 horas da tarde. Começamos a fazer o nosso churrasco e a beber cerveja, desfrutando da diversão normal para quem está em um ambiente rural. Quando anoiteceu,
Muitas pessoas que estavam no sítio foram embora, o que aconteceu por volta das 11 horas da noite mais ou menos. Porém, eu, o dono do sítio e mais 7 pessoas decidimos passar a noite naquele local. Uma das razões era porque já tínhamos bebido muito e seria perigoso pegar a estrada naquela noite. Uma outra razão era que queríamos aproveitar o domingo lá também. Então, depois que uma parte do pessoal foi embora, ficamos no total 9 pessoas, dentre elas 2 meninas. Então, quando bateu 1 hora da manhã, nós já estávamos muito bêbados. As meninas já não estavam mais aguentando a beber e nem comer. Então elas foram para casa assistir um filme, enquanto os homens continuavam lá na varanda bebendo e conversando. Mas enquanto a conversa aí vinha, nós entramos no assunto de como deveria ser ter um sítio e perguntamos para um dos proprietários se ele e a sua família tinham amizade com os vizinhos que haviam pela redondeza. Então ele começou a falar dos vizinhos que ele tinha amizade e dos vizinhos que ele não tinha, e aproveitou para começar a contar um caso de uma fazenda que tinha ali por perto. Segundo ele, a fazenda ficava a cerca de 3 quilômetros dali, e que nessa fazenda, além da casa principal, havia uma casinha velha onde morava uma idosa chamada Mercedes. Segundo ele, o dono da fazenda deixava essa idosa morar lá nessa casinha, pois ela era sozinha no mundo e não tinha praticamente nada na vida, apenas a sua aposentadoria, e que essa idosa morou lá por cerca de 20 anos. Ela usava sua aposentadoria, que era uma mixaria, para comprar comida e outros itens básicos que um ser humano precisa para viver. Mas ele contou essa história porque ele, na verdade, queria chegar em um detalhe. Essa velhinha chamada Mercedes havia falecido há cerca de 1 ano. E estavam correndo boatos de pessoas que passavam em frente à casinha da senhora Mercedes e ouvia a voz dela como se ainda estivesse viva e resmungando com os 2 cachorros que ela tinha. Outras pessoas já relataram que passaram pela casa dela e viram uma luz acesa, como se ela estivesse andando pela casa com uma vela ou um lampião aceso. Já outras pessoas também disseram já ter passado por lá e não viram nada de estranho. Então, como estávamos todos bêbados, começamos a rir desse caso, e como a fazenda era muito perto, um de nós deu a ideia de irmos até lá conferir isso. Perguntamos ao Renato se ele sabia onde ficava a casa, e ele disse que sim, que já havia passado por algumas vezes quando a Mercedes ainda era viva, e que a casinha ficava quase rente à estrada que passava dentro da fazenda. Então os mais desanimados logo falaram: "Nossa, é sério que vocês querem mexer com isso?" Então falamos para os que desanimaram: "Vocês não são obrigados a nada. Se quiserem, podem ficar aqui." Foi aí que os que estavam desanimados falaram: "Olha, se vocês realmente forem, nós também iremos, não vamos ficar aqui sozinhos." Então escolhemos o carro e decidimos ir em um Palio Weekend Adventure, pois era um carro mais alto que estava lá e seria melhor para andar nessa estrada, ainda mais com 5 pessoas dentro do carro. Chegamos na janela da sala e avisamos para as meninas que estávamos saindo e o que nós iríamos fazer. Elas ainda falaram: "É sério isso? Vocês estão todos bêbados e vão sair 1 hora dessas para mexer com uma besteira dessa?" Mas nós não queríamos nem saber e estávamos decididos a ir para tal casinha. Então elas disseram: "Olha, beleza, vão lá, mas tranque a porteira." Nós não tínhamos nenhuma lanterna grande, mas a sorte é que todos os celulares tinham uma lanterna e podíamos usar quando chegássemos na casa. Entramos no carro e partimos. Como eram apenas 3 quilômetros, chegamos bem rápido. A casa era como o Renato tinha dito.
Era uma casinha velha, quase na beira da estrada, mas logo que chegamos, já pensamos que se tratava de uma bobagem, pois não tínhamos visto nada de anormal. A casa estava trancada e totalmente escura e em silêncio. Como todos nós estávamos bêbados, inclusive fomos para lá bebendo mais umas e levamos algumas latinhas de cerveja junto também. Estávamos cheios de coragem para entrar naquela casa. Como a casa não tinha nada de valor, eram apenas alguns poucos móveis muito velhos, como a cama e uma cômoda. Na verdade era tudo velho. A casa ficava trancada. A porta estava apenas encostada, mesmo porque se tivesse trancada, seria muito fácil arrombar uma porta velha daquela. Então acendemos as luzes dos celulares e entramos. Fomos entrando um de cada vez. A princípio parecia ser uma casa normal, tirando o mau cheiro que pairava lá dentro. Era um odor semelhante ao de carro fechado, misturado com o que parecia ser o cheiro da própria idosa que morou tanto tempo ali dentro. A casa era pequena e não tinha muito o que ver. O último local que visitamos foi o quarto, onde supostamente a idosa dormia. A porta do quarto estava encostada. Ao abrirmos, não imaginávamos a grande surpresa que nos aguardava. Assim que entramos no quarto, notamos uma cama vazia, com um lençol arrumadinho sobre ela. Decidi clarear e verificar atrás da porta. Ao não encontrar nada lá, coloquei a luz da lanterna do meu celular de volta para a direção da cama. Foi então que o meu coração começou a bater forte, quando eu percebi um volume sobre o lençol, exatamente onde antes estava vazio. Parecia uma pessoa deitada ali, o que nos deixou confusos e assustados. Todos começaram a perguntar o que estava acontecendo, enquanto permanecíamos imóveis observando a cama. Alguns segundos se passaram e, para nossa surpresa, o que quer que estivesse ali começou a se levantar com o lençol por cima. Não esperamos nem um segundo a mais. Todos nós corremos em pânico para fora da casa. Tudo o que queríamos era chegarmos ao carro e sairmos daquele lugar o mais rápido possível. Graças a Deus conseguimos chegar ao carro e voltamos para o sítio totalmente desesperados. Quando chegamos ao sítio, a porteira estava trancada, como o tínhamos deixado, então alguém teria que sair do carro para abri-la. Porém, ninguém queria sair do carro, então resolvemos sair juntos. Então abrimos a porteira, fechamos a mesma e fomos até a varanda do sítio. Estávamos ainda chocados com o evento que havia ocorrido e começamos a discutir sobre o que havia acontecido. As meninas rapidamente nos abordaram, perguntando o que havia acontecido de fato. Explicamos mais ou menos, mas elas pareciam não acreditar na gente e voltaram para a sala para continuar assistindo à TV. Desde então, nenhum de nós ousou a voltar àquela casa. E até hoje, segundo o relato do Renato, circulam vários boatos de pessoas diferentes que passaram por lá e tiveram surpresas desagradáveis, assim como nós tivemos naquela noite. Boa noite. Eu me chamo Salvador e o que eu vou relatar aqui aconteceu no ano de 1996, no interior de Santa Catarina. O caso não se deu comigo, mas tenho total confiança de que tudo que foi contado é verdade. Há 7 anos atrás, eu tinha um sítio que ficava a cerca de 30 quilômetros da cidade onde eu morava. Era um sítio com uma casa bem simples, com 3 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. No entanto, antes dessa casa atual, o que havia no sítio quando eu comprei era um casebre muito mais simples. Na verdade,
Era apenas um casebre com um quarto e uma cozinha bem pequena, com um fogão a lenha, além de um banheiro caindo aos pedaços. Isso foi logo após eu ter comprado o sítio. Eu nem cheguei a usar esse casebre, pois logo após a compra eu construí uma outra casa. Pouco tempo depois de terminar a construção da nova casa, eu comecei a criar animais como algumas galinhas, porcos e uma vaquinha leiteira. A minha esposa e eu íamos lá apenas nos finais de semana para aproveitarmos os frutos das nossas criações. Durante a semana, eu pagava um vizinho para cuidar dos animais quando não estávamos lá. E como o vizinho ficava a cerca de uns 800 metros do nosso sítio, às vezes ocorriam roubos, levando alguns animais como galinhas, e às vezes roubava o interior da casa que eu acabara de construir, o que me frustrava muito. Então, em um certo final de semana em que eu estava no sítio, eu aproveitei para ir a um outro vizinho que ficava perto do meu sítio. Eu estava com ele e o mesmo me contou que um senhor de aproximadamente uns 60 e poucos anos de idade havia aparecido pela região. Esse senhor era aposentado e não tinha família. Ele me contou também que esse senhor vivia em um povoado um pouco distante dali, mas que por algum motivo não explicado direito, ele perdeu o direito de viver na casa em que morava e saiu pela estrada procurando o que fazer da vida. Então, esse senhor estava na casa dele, até ver o que ele iria fazer. Quando ele me contava isso, o tal senhor apareceu e se aproximou da gente e me cumprimentou. Eu fiquei conversando com ele por cerca de uns 20 minutos e me simpatizei muito com ele. Eu percebi que ele era uma boa pessoa. Então eu tive a ideia de que talvez fosse uma boa opção para ele, que no caso seria morar na casa antiga que ficava no meu sítio. Eu fiz uma proposta para ele que morasse na casa em troca de cuidar dos animais para mim e vigiar o sítio, e a energia e a água que ele utilizasse ficaria tudo pela minha conta. Desse modo, ele usaria sua aposentadoria apenas para mantimentos e outras necessidades que tivesse. Ele ficou muito feliz com a proposta. Eu voltei para casa e conversei com a minha esposa, que também concordou. O senhor passou a morar lá e tudo estava certo. Ele tratava muito bem dos meus animais e não havia mais nenhum roubo no sítio. Ficou assim por um bom tempo, tudo às mil maravilhas no sítio. Até que um certo dia, quando chegamos eu e a minha esposa lá no sítio, o senhor Nelson, que era o senhor que tomava conta, estava totalmente desesperado. Ele estava em frente à nossa casa nova, ele estava com a mala dele arrumada. Quando vimos aquilo, logo pensamos que ele estava insatisfeito com o nosso acordo. Mas ele começou a explicar. Olha, ontem por volta das 11 horas da noite, eu estava na minha cama com meu radinho de pilha ligado. Eu já estava meio que cochilando. Eu estava de olhos fechados e percebi que havia um clarão muito forte entrando pelas frestas da janela. Era uma luz forte demais. Como eu estava cochilando, eu não dei muita atenção e continuei com os meus olhos fechados, achando até que fosse um sonho. Então, de repente, eu abri os meus olhos e aquele clarão ainda estava lá. Estava entrando por todas as janelas e pela porta da casa. Foi então que eu percebi que não se tratava de um sonho. Aquilo realmente estava acontecendo. Eu me sentei na cama, abri um pouco a janela e eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Havia alguma coisa muito grande, a cerca de mais ou menos uns 20 metros da casa. Aquela luz era fortíssima, não me deixava ver o que era. Porém, aquilo não fazia barulho. Eu não queria acreditar, mas aquilo ficava voando sem fazer barulho algum. Na minha cabeça, só poderia ser algo de outro mundo. Assustado, fechei a janela e me deitei na cama e comecei a rezar. Na hora, o que me veio na cabeça é que a qualquer momento os seres que estavam pilotando aquela nave poderiam simplesmente descer
e fazer alguma coisa de mal comigo? Talvez por eu ter começado a rezar. Aquela luz que estava em volta da casa foi logo se afastando, e pela fresta da janela deu para perceber que a coisa tinha parado no meio do pasto. Então abri novamente a janela mais um pouco, e como a luz não estava vindo em minha direção, eu pude ver nitidamente. Era uma coisa grande e redonda, com o tamanho de uma roda gigante, mas ela não tinha nenhuma luz em volta dela. A única luz que ela reproduzia era uma luz branca que direcionava para baixo. A nave estava parada em cima da vaquinha que estava pastando. Na hora eu imaginei que faria alguma coisa de ruim para o animal. Então eu não consegui ficar ali vendo aquilo. Eu fechei a janela, me deitei na cama novamente e voltei a rezar em meus pensamentos. Algum tempo depois, eu percebi que a nave tinha ido embora, pois não se via mais nenhuma luz branca entrando pela fresta da janela. Eu não tinha coragem de abrir mais para ver se tinha mais alguma coisa lá fora. Eu continuei na cama rezando até que não aguentei mais e dormi. Hoje eu acordei lembrando da noite passada e me desculpe, Salvador, mas eu não tenho mais coragem de ficar uma noite sequer aqui. Eu até que tentei convencer o seu Nelson a continuar no sítio, mas de forma alguma ele quis. Então o que me restou foi dar um ok para ele poder sair e desejei boa sorte. Ele pegou a sua malinha e saiu estrada fora. Depois disso, eu tive que voltar ao meu antigo acordo com o vizinho para que ele fosse lá durante o dia tratar dos animais. Eu mesmo nunca vi nada parecido e dou graças a Deus por isso. E até hoje fico me perguntando se a história que o seu Nelson me contou é 100% verdadeira e o que ele anda fazendo da vida depois de ter ido embora do meu sítio. Boa noite.